Olá! Nós estamos começando mais um Hashtag Mulheres. E nessa edição nós vamos falar sobre um assunto muito sério, sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Vamos saber mais sobre isso? Vamos saber mais sobre a depressão, sobre a tristeza, a diferença de um e de outro? Você que está nos ouvindo agora, se você tem alguém, conhece alguém e pode se identificar, não perca um momento desse programa. Vem conosco, Hashtag Mulheres. Estamos agora começando esse programa falando sobre suicídio, sobre o Setembro Amarelo. E estamos na presença da doutora Juliana, que eu quero que você se apresente, conte da sua profissão, que é tão linda, ser psicólogo, que inclusive teve esses dias atrás o dia do psicólogo, né? Isso, no dia 27 de agosto. Isso. É uma profissão muito linda mesmo e a qual me faz muito feliz. Eu primeiramente agradeço o convite e queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui participando do programa com vocês e parabenizá-las também pelo tema, por também se envolverem nessa campanha tão forte que é a prevenção, né, contra o suicídio, o Setembro Amarelo. Eu me chamo Juliana Wiecheneski, eu sou psicóloga. A minha história com a psicologia é de uma paixão antiga, né, na época em que eu fui para a faculdade ainda não tinha na nossa cidade, então eu também fiz o curso de pedagogia e essa ideia, essa intenção de conhecer o ser humano, de se aprofundar um pouco mais sobre as nossas nuances, né? Como que o nosso ser se constitui, é de tempos, né? Depois da prática da psicologia, eu fiz algumas especializações, todas na área do desenvolvimento humano e um mestrado também em psicologia. Uau, que joia! Então todas as propriedades que a gente precisa e mais um pouco porque você é um ser humano incrível para estar falando sobre um assunto importante, porque muita gente acaba fazendo um link da tristeza ou da apatia, né, com preguiça. E a gente tem que entender que isso é uma doença e tem que ser tratado como tal, não inclusive só pelo indivíduo, mas por toda a família e todo um contexto, né, doutora? Exatamente. Esse é um ponto que eu diria o principal, a principal questão para a gente observar relacionando ao tema do suicídio. Na maioria das vezes, as pessoas que se sentem mais entristecidas, desmotivadas e não tem com quem dividir essas sensações, dividir, eu falo dividir de verdade, com aquela pessoa que vai te ouvir, que vai compreender e não te julgar, né? E não tem com quem, então, trocar, ter esse apoio, ela vai entrando num sistema que é meio retroalimentativo e aquela tristeza vai aumentando, consumindo cada vez mais. E aí a gente entra nos transtornos psíquicos e a depressão que é o principal deles, o mais forte, né? Digamos que o principal motivo causador do número tão alto de suicídios. A grande questão é, por que depressão não é considerada uma doença, né? Não é vista com esse cuidado, com esse teor, como doenças simbolicamente biológicas, apenas físicas, né? Por esse motivo, ela passa a ser vista de um jeito pejorativo. Aí vira isso, a canseira, a preguiça, a frescura, não é nada demais. E sim, depressão é algo muito sério que merece atenção, com certeza. Merece, né? E quem está passando por isso, deixa sinais, mostra sinais. Mostra. Uma coisa muito bacana da gente falar, Elis, é sobre quem diz que vai se matar, não faz. Quem fala que está com depressão, não tá, só quer chamar atenção. Chamar atenção por uma vertente ou outra já está sinalizando que alguma coisa não vai bem. Né? Independente se a real intenção está por trás do comentário ou não, o fato da pessoa estar chamando a tua atenção para uma questão dela já é suficiente para a gente ligar uma anteninha lá, né? Estar atento a esses sinais.
E uma coisa interessante de se pensar é que os sinais são diferentes de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, como a gente conversava ali antes, né, da gravação, às vezes a pessoa continua com um humor parecido com o jeito que ela convive externamente, convive com os outros, mas o comportamento alimentar mudou, a qualidade do sono mudou, o perfil de energia ou de alegria mesmo que ela atribui às coisas diminuiu. Tudo é sinal. E, por incrível que pareça, a gente nota isso desde os bem pequenininhos. Então, a questão da prevenção ao suicídio não é exclusivamente do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. A gente precisa trabalhar essa conscientização desde os bem pequenos. É claro que para as crianças a gente não vai falar sobre a morte ou se matar propriamente dito, mas a gente vai falar da importância de cuidar dos próprios sentimentos, de reconhecer os próprios sentimentos, de saber que menino chora sim, que ele pode falar das suas questões emocionais sim, que isso não é um grande tabu que ainda existe, de que as crianças podem ter no professor, na escola, né? Num tio, no vovô, na vovó, alguém de confiança desse meio de convivência, uma referência para repartir as suas frustrações, as suas tristezas, porque desse jeitinho elas já vão aprendendo a lidar com tudo isso, né? Muito provavelmente ao chegar numa idade adulta, um jovem adulto, os sofrimentos não terão tanta proporção quanto para uma criança que não tenha tido esse espaço de construção. Isso também é valorização à vida e prevenção ao suicídio, desde a infância. Desde a infância, muito interessante. Outra coisa que nós estávamos falando aqui, né, doutora, é que a depressão ela não tem só a ver com esses sintomas, né, mas também pode ser um processo... Tem um pai, um avô que já passou por depressão ou que teve um histórico suicídio na família, né? Porque isso vai passando. Exatamente. A primeira questão sobre a depressão é a questão orgânica, biológica, né? Então, se nós pensarmos num transtorno psicológico, um transtorno neuropsicológico, que envolvem a parte hormonal, os neurotransmissores, o funcionamento da nossa química, né? Já tem aí um xizinho na questão, né? Pessoas que têm familiares que têm histórico de depressão, de uso de medicamento, de humor deprimido e de vários outros transtornos, eles têm, não é uma regra, né? A gente não pode dizer assim, o pai teve depressão, o filho vai ter. Sim. Não é uma regra, mas que tem uma propensão, uma predisposição maior àquilo, é real, né? Fora toda a questão da vivência. Então, às vezes, se você imaginar uma família que é adoecida sentimentalmente, psicologicamente, ela traz em sua história, na sua construção, na sua essência, momentos em que viu o sofrimento do familiar, em que presenciou tantos desequilíbrios aí, né? E isso também vai compondo a sua história. Então é muito importante, digamos assim, que as crianças, as pessoas que já tiveram esse histórico, vale a pena a gente ficar assim, olhando mais de pertinho, né? Porque não necessariamente desenvolverá depressão, mas pode grandes chances que sim. Não, eu também entendo, tem esse fundo. Eu também, como terapeuta, a gente sempre conversa com os pacientes antes e acaba vendo um pouco do contexto. Não só um processo, mas todos os processos, exatamente. E aí na tua prática você vê de pertinho o quanto os processos que estão ao entorno vão influenciar naquele indivíduo, né? Não tem outra forma. Doutora, você tem do seu consultório, desses anos de trabalho, alguém que infelizmente cometeu contra a própria vida? Clinicamente que eu estivesse atendendo, não. Né? Eu vou dizer assim, que bom, graças a Deus, né? Porque a gente trabalha sempre com muito afinco
para a vida, para que a vida seja sustentada e não só para a vida por viver, né? Quem trabalha com terapia, sempre é num sentido assim de promover a vida, uma vida de verdade, uma vida de qualidade, com alegria, com abundância, com luz, né? Com aquele brilho para se viver. Então, é realmente um trabalho muito árduo nesse sentido. Mas já tive pacientes com ideação suicida, que chegam num pedaço, como que a gente se diz assim, numa vala, né? Num vácuo, num vazio, num buraco negro, que fala, olha, não tenho mais como sair daqui, eu não sei como sair daqui, né? E por isso eu volto a falar da importância de ter as redes de apoio, seja do familiar, seja da busca profissional, porque sozinho realmente é difícil. E uma coisa interessante que eu penso pra gente comentar é que às vezes a pessoa fala assim, então tá, semana que vem eu vou começar a academia. E aí pronto, vou começar a academia, agora beleza, eu vou sarar, eu vou sair dessa. Ou vou me fortalecer na religião. Tudo isso é ótimo, né? Quem tem uma crença, acredita em algo superior, em Deus, independente da forma com que vai propagar essa fé, né? De que religião segue, é tudo muito bom, vai ajudar. Mas são talvez escolhas ou demandas insuficientes, porque veja, se a gente está falando de uma questão química, a ajuda do médico psiquiatra, que é o profissional que estudou incansavelmente a psique humana, as interações, né, dos componentes químicos do nosso organismo para esse bem-estar, é ele que vai ter talvez o principal instrumento para aquela melhora, né? Então não é que as outras coisas não colaboram sim, são importantíssimas, mas eu diria até que elas são mais importantes antes, para evitar chegar num ponto de uma depressão tão profunda, como prevenção, né? Como uma prevenção. Eu acredito que elas têm assim um poder maior, mas as redes de apoio, o olhar para os profissionais, o olhar sem o preconceito, que ainda tem muito, vai pra terapia, mas terapia não é pra maluco, terapia não é coisa de doido, e não, né? Ontem ainda falava com uma professora minha que dizia, não, maluco não tem nada pra fazer na terapia, porque a terapia é uma cura pela fala, você precisa do outro íntegro, preparado, inteiro, com certo equilíbrio. Então não, maluco nem vai pra terapia, né? Não vai pro psicólogo. Então desmistificar essas coisas, ou então de que buscar uma ajuda é fraqueza. Não, quem busca ajuda é muito forte, é muito corajoso, tá mostrando ali que quer sair daquela, né? Que quer se livrar do sofrimento. Isso, porque tem um viés, né? Que a gente ajuda, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Isso aí. E a pessoa, quando está nesse momento, ele também é legal quando ele dá esses sinais, e se a pessoa não tiver a força suficiente, a família levar até os profissionais necessários, né? O psiquiatra, o psicólogo, que os dois têm que estar juntos nesse momento, né? Caminho de mãos dadas. Isso. As terapias alternativas que estão ganhando um viés aí para estar colaborando. Sim, são terapias complementares do processo, né? E traz uma expansão, e trazendo uma expansão do indivíduo, do ser, ele se olha mais para ele e ajuda no trabalho de vocês. Com certeza. É um trabalho a muitas mãos, né? Em prol de uma vida, e se a gente pensar, vale a pena tantas pessoas, tantas mãos em prol de uma vida? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vale mesmo. E quando nós estávamos falando ali da questão da tristeza, existem aquelas tristezas que existem vários tipos de tristeza, né? Mas tem umas assim que são muito intensas, outras que são não tão, e realmente aquela que chega a ser a depressão. Isso. E nós estávamos vendo aqui, e eu queria que você contasse para quem está nos assistindo como que ela pode diferenciar. Essa aqui é uma tristeza muito, então isso toma cuidado, isso aqui é leve, fica só de atenção. Joia, então vamos lá. Bom, pessoal, vamos pensar primeiro assim, só quem tá usando o sapato é que sabe onde que aperta o calo,
né? Então a gente fala às vezes da tristeza e fica algo um pouco impessoal, porque o meu nível de tristeza ou o motivo da minha tristeza, às vezes quando eu verbalizo pro outro, é bobo. Você diz assim, puxa vida, eu tô tão triste porque eu perdi meu brinco. De repente o outro, nossa, tanta coisa acontecendo no mundo, ela tá triste porque perdeu o brinco. Mas talvez seja um brinco que era da tataravó, que passou de família em família, que tem tanta atribuição de sentimento, enfim. E como eu desconheço essa verdade, eu minimizo a tua dor ou o teu sofrimento. Então a primeira coisa antes de falar desses níveis de tristeza, o que eu diria era: não desmereça, não desvalorize qualquer dor. E volto a falar, desde os pequenos. Aquela dor que às vezes a criança traz porque o cachorrinho tá doente, porque a melhor amiga vai embora para outra cidade, porque vai acabar o ano e vai trocar de professora. Que às vezes a gente que tem um pouquinho mais de vivência diz, mas é assim mesmo, e ano que vem de novo, e uma... Para a criança não é. Para a pessoa, sempre assim, para a pessoa que está falando da sua dor, aquilo tem um outro significado, um outro peso. Então a primeira coisa seria, sempre olhe, ouça a dor do outro, do ponto de vista dele, né? De onde é, poxa, por que será dessa dor? E quando você for olhar para a sua, haja da mesma forma. Olha que lindo. Né? De onde vem, como é, por que é. Quando é uma dor profunda, quando é uma tristeza complicada, que se diz, por favor, procura ajuda o quanto antes. Quando você passou por uma situação, na maioria das vezes é uma situação traumática, assim, né, algo que te abalou e você não consegue sair. Então passou um dia, passou 2, veio o fim de semana, passou uma semana, já está para 10 dias e você continua naquele humor deprimido, né? Um humor decrescente que a gente chama. Ao invés de melhorar, ele vai caindo, as coisas estão cada vez mais sem graça, a vontade de chorar está cada vez maior, aquela angústia, né? O que a gente chama de aperto no peito, está crescente, não te sossega. Isso é um nível de tristeza muito considerável, precisa falar com alguém, sempre. As demais tristezas, às vezes tem uma dor, um peso na mesma proporção, mas elas passam mais rápido. Então essas a gente consegue interpretar que eram mais correspondência a um momento de sofrimento, né? Talvez a principal diferença entre elas seja esse. O tempo de sofrimento, o tempo que aquela tristeza está me roubando, né? A qualidade de vida que essa tristeza está me roubando é o meu termômetro, o meu alerta para buscar ajuda. Uau, bacana. Então, para vocês que estão nos acompanhando, prestem bem atenção, isso que a doutora falou. Vamos olhar sem julgamentos, vamos olhar com um olhar de um todo, que o ser humano é um todo e que ele não é só o físico. Isso aí. Né? É corpo, alma, mente, coração. E como que nós estamos lidando com isso e às vezes a questão está do nosso lado e a gente não está dando a devida atenção. Então esse programa hoje está sendo feito para a gente esclarecer algumas coisas nesse sentido. Fique conosco, #mulheres. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera.
de Axis, ela vai trabalhar uma faxina no HD mental. Você tirar tudo que está pesado e trazer uma qualidade de vida, uma qualidade de bem-estar, de uma forma que antes você ainda não estava desfrutando. Quando você amplia os seus horizontes, você vai ver novas possibilidades. É uma terapia relativamente nova aqui no Brasil, mas ela já existe há mais de 20 anos, com resultados e relatos cientificamente comprovados. E eu convido você, quer mudança na sua vida? Então procure uma sessão de barra de Axis. Estou aqui para te atender com qualidade, com um ambiente agradável e novas possibilidades. Venha você para a barra de Axis. Um assunto sério, né? E muito interessante. Muitas vezes as pessoas dão sinais pra gente, né? E a gente acha, como você falou, age com preconceito, age de maneira assim, vai passar, é o momento, e a gente não percebe certas coisas. Então, doutora Juliana, eu gostaria muito que você falasse para nós nesse momento de pandemia, no teu consultório. Aumentou, diminuiu, como é que foi esse tempo, né? Se aumentaram os casos de depressão, os que já tinham, se já começou a querer aparecer pessoas com vontade de morrer, de suicídio, né? Para que o pessoal também esteja, né, se ligando. Acho muito providencial falar da pandemia, né, André? Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Quem estava equilibrado mentalmente talvez sustentou essa mudança, né? Esse ponta-cabeça que virou a nossa vida com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas as questões de um certo desequilíbrio emocional ou mental acometeram todo mundo, né? Não adianta a gente dizer assim que mas o terapeuta, o psicólogo ou o psiquiatra não se abalaram com isso. Mentira, todos nós, né? Tô eu aqui para falar. O que acontece? A gente tem um ritmo de vida, né? Essa questão da pandemia é uma situação completamente sem precedentes. Nunca houve, né, algo neste formato, desse jeito. A gente não estava preparado para isso, né? Nem preparado e nem assim com uma pseudo-ideia do que era quando tem uma pandemia, né? Nada, nenhum modelo, nenhum exemplo, nenhum sinalzinho, olha, sigam dessa forma. Então é muito incerto. Essa primeira parte já tira o chão. Sim. Né? A gente está acostumado com o cotidiano, com as rotinas, com os compromissos, e de repente aquilo tudo, né, abre aquele buraco e tudo isso vai lá para dentro e você diz, e agora? Como é que vai ficar? Então esse é o primeiro abalo e eu não tenho dúvida que pegou todo mundo. Depois disso veio aquela incerteza, quanto tempo? E cá estamos nós, hoje ainda, cheia dos cuidados e de distanciamento, e não abrace isso e aquilo, e com esse vírus, né, judiando as pessoas por aí sem uma previsão real de uma cura, de um controle. Ou seja, até quando? É uma outra incerteza que dentro da cabeça humana, antropologicamente, já é algo de dar muito medo, de causar muita ansiedade. Nem na época do H1N1 não era assim, né? Foi assim mais tranquilo, né? Até a vacina saiu mais cedo, sim, né? E eu sou assim, eu gosto muito de abraço, eu gosto muito de toque, eu gosto de beijar. E como isso é difícil, né? E daí tem pessoas que, né, com perdão na palavra, são meio neuróticas, né? Não podem nem chegar perto. Se por uma acaso você espirrar que tá com renite, é capaz de voar em você. Dá medo, né? É a questão do medo mesmo. E talvez até a pessoa não seja neurótica, mas nesse montante de coisas, qualquer espirro pode ser um problema. E pensa nas pessoas que tinham no afeto, no cuidado, no abraço, sinal de uma atenção, né? Eu digo assim, os avós, as bisas e os bisos, né? Cansei de ouvir bisa das minhas filhas falando, elas não gostam mais da bisa, por que ele não vem? Por que vocês não vêm almoçar na bisa? Por que não abraçam mais? Por que não me levam para passear? Então, é toda uma situação de entender o contexto
E depois de entender, você dizer, nossa, eu tô dentro dele. Além de tudo, agora eu preciso saber viver desta forma. Então, é desconstruir tudo que a gente tinha como certo, e isso causa abalos grandes, enormes, gigantescos. As pessoas que já são mais ansiosas, que já têm assim um jeito de ser mais ansioso, mais medroso, mais cauteloso, talvez, isso vai potencializar. As pessoas que já são mais recolhidas, mais reprimidas, mais contraídas, mas gosto de ficar na minha casa, também vai ser potencializado. Então, sem dúvida nenhuma, Andréia, a pandemia, ela fez com que várias situações ditas, controladas, né, nessa questão da saúde mental, aflorassem, aparecessem, e em todas as idades, né? Então, a gente escuta muito, compartilhando ali, né, de mulher para mulher, de mãe para mãe. Ai, meu filho, eles estão muito agitados, eles comem o dia inteiro. Aí se pensa, quanta ansiedade tem nessas crianças também. Tudo que eles tinham de melhor foi tirado, né? A escola, os amigos, o convívio posar na avó, todas essas coisas também não são possíveis, né? Se a gente pensar, para os adultos que não são grupo de risco, tiveram várias restrições, mas você pode ao menos ir no mercado. A criança não, né? Não é só usar a máscara, isso e aquilo e você vai. Não pode, não é permitida a entrada. Então, é um baita abismo da vida com que eles estavam habituados para o que está vivendo agora. Aí, olha a bola de neve. Começa a criança demonstrando ansiedade, por que não? Depressão. Eu acho isso uma coisa bem importante para falar. Criança não demonstra igual adulto. A criança que está em depressão ou entrando numa depressão, ela não vai ficar quietinha, apática, sem comer, chorosa. Ela até pode demonstrar esses sintomas, mas geralmente os sintomas são diferentes. Às vezes agitação demais, às vezes comer demais, às vezes comer de menos, perder o interesse em brinquedos e jogos que ela gostava muito. Todos esses sinais de mudança brusca ou abrupta assim, do comportamento, vale a pena prestar atenção, vale a pena observar. Aí a mãe começa a observar isso. Aí a mãe tá lá no home tudo, né? E é a casa para ajeitar, e são as funções de mãe, de dentro de casa, de esposa, enfim, mais as funções externas do trabalho, mais tudo isso para fazer, e tudo junto, e ajudando a criança, e vendo as coisas desandarem, vai gerar também na mãe, no pai, né, nos responsáveis, a angústia, a culpa. Eu não dou conta de tudo, né? E a gente vem com um temperinho de prepotência, assim, né, achando que a gente tem que dar conta de tudo. E aí esse sofrimento vai levando a gente para um caminho o qual neste mês todo estamos conversando bastante. Então aumentou a depressão, com toda certeza. Por um lado, penso isso como negativo. Puxa, que pena, aumentam os números. Em contrapartida, o fato das pessoas estarem buscando mais ajuda é algo que alivia, né? Talvez nunca a saúde mental foi tão valorizada, a qualidade da nossa saúde mental, o cuidado com a nossa saúde mental nunca foi tão valorizado quanto em tempos de pandemia. E assim, uma coisa que eu acho muito importante falar, que como você já falou, existe um preconceito muito grande, a pessoa que tem depressão, ou já tentou suicídio, mas existe um tratamento, né? E esse tratamento, como você já falou também, que tem uma química tudo envolvido, ou seja, o nosso corpo precisa de alguma coisa. Então eu queria que você contasse para nós como é o tratamento. Isso é feito com remédios, quais são os caminhos, né? Para que a pessoa entenda que depressão não é brincadeira. E assim como uma gripe necessita de alguns cuidados, né? Específicos. Exatamente, específicos, assim como para gripe, né? Isso. Existe para depressão. Exatamente. Então, Andréia, para explicar de um jeito talvez fácil, de uma fácil compreensão, mas trazendo um pouquinho do que é o conhecimento neurológico. A nossa cabeça, o nosso corpo, tudo que acontece, a gente tem a mania de dizer, né?
Olha, pensa com a cabeça, com a razão, não pensa com o coração, não pensa com a emoção, né? Ou, eu sou muito aqui, mas na verdade, de verdade verdadeira, é tudo aqui, é tudo cabeça, né? Com os meus alunos na faculdade eu brinco, gente, a gente fala do coração porque não ia ficar bonito mandar flores pra namorada e desenhar um cérebro no final, então a gente faz um coraçãozinho que é mais meigo, né? E tem essa questão, esse atributo aí ao coração pelo sistema anímico mesmo, né? Porque o coração pulsa mais forte, enfim, então, né? É esse contexto, mas tudo tá aqui. E como é que faz o motorzinho da cabeça funcionar? Igual o carro, né? E esse não é um exemplo novo, né? Incomum que eu tô criando. É como o carro, e o carro precisa de combustível, né? Então, primeiro de tudo, ele tem que estar com motor legal. O carro tem que estar revisado, tem que estar tudo ok, né? E aí você precisa, mesmo assim, injetar o combustível, senão não funciona. Dentro do nosso corpo, alimentação, atividade física, todas as sensações de prazer que a gente tem, de alegria, de satisfação, de realização, elas são também combustíveis. Elas fazem os nossos neurotransmissores produzirem hormônios suficientes para nos manter nesse equilíbrio, certo? E assim como o carro gasta combustível, o nosso cérebro, o nosso corpo também. O que acontece no caso de depressão? Por vezes, o humor deprimido vai fazendo com que o nosso corpo produza menos substâncias que vão te dar essa sensação de alegria. E você começa a rebaixar. E o colega te chama para sair, e leva um presente para tua casa, e liga para você e diz o quanto você é importante, e faz de tudo para te tirar daquilo, e você continua porque o carro está sem combustível. Neste caso, não tem outra forma de se melhorar efetivamente, rapidamente, a não ser com o uso do medicamento. Porque o medicamento vai lá e vai cutucar o cérebro e vai dizer, produz aí, tá faltando gasolina, né? Vamos lá, vai produzindo. E aquela taxa dos neurotransmissores vão subir. Tem muita gente que fala que se usar muito, né, remédio, fica viciado. Isso procede? Então, se a gente não tiver um acompanhamento a muitas mãos, como a gente falava, né, no bloco anterior, como que eu digo assim, automedicação, vai, pega a receita do remédio, nunca mais volta no médico, fica só repetindo receita, isso, aquilo. Essas coisas são um pouco perigosas, né? Mas se a gente for pensar na gripe, numa sinusite, numa dor de garganta, da mesma forma, né? A dor de garganta nem sempre é a mesma. Às vezes o medicamento vai dar certo, numa próxima dor de garganta não é mais o mesmo, teria que ser outro, né? Então, como os antidepressivos, os ansiolíticos, que são as combinações mais comuns para evitar esse sintoma forte da depressão, funciona da mesma forma. Você tem que ter acompanhamento, né? E aí nesse ponto que os psicólogos gostam muito de falar que só o medicamento não faz o trabalho completo. O medicamento abastece. O psicólogo vai mostrando os caminhos, né? Porque é como você falou no bloco anterior, a gente precisa externar. E não é com a família que você externa, porque você já fica com aquele medo. Fulano vai falar que eu sou louco. Isso. E uma pessoa de fora vai ter um outro olhar para você, né? Então, pense sempre nisso. Não é porque você toma um antidepressivo, né? Que tem muita gente que toma antidepressivo, o ansiolítico, que não precisa de um psicólogo. Eu acho que muito pelo contrário. E o psicólogo não é só para quem toma esse tipo de medicamento. Eu já participei, né, porque eu estava numa situação complicada e para mim foi muito bom. Sim. Né? Eu acho que todo mundo tinha que pelo menos um pouquinho. Todo mundo deveria frequentar psicólogo para manter o equilíbrio, a linearidade e principalmente o autoconhecimento. Isso ajuda tanto em tantos momentos da vida, né? E essa questão medicamentosa não é uma regra também, Andréia. Não necessariamente toda pessoa que está com depressão vai precisar entrar com medicação e com uma medicação numa miligramagem forte, potente. Cada caso
é um caso. Por isso que é tão importante buscar ajuda. Sim. E buscar ajuda de profissional, né? A questão do vício, de ficar viciado, de ficar agora eu não consigo mais ser feliz sem o remédio. É toda uma questão do trabalho global. Se for só remédio, é provável. Mas se o remédio vem para me alavancar, me levantar, e eu trabalho as questões que me deixam para baixo, eu consigo depois ir tirando aos pouquinhos o medicamento, também não é do dia para a noite, né? O médico nos auxilia nisso também, e eu sei me manter sozinho sem a medicação, porque o meu próprio corpo vai produzir tudo que eu preciso. Uma coisa que nós estamos comentando, né, nos bastidores, que é a questão do suicídio, né, da depressão. Parece que a sociedade só fala em setembro. Esquece que tem janeiro, fevereiro, março, dezembro, né? E que os outros também são amarelos, né? Então, eu gostaria que você falasse pra gente que não existe uma rede de apoio específico para isso, né? Nas cidades, né? Realmente em setembro, né, foi o mês escolhido para a gente falar, e realmente é importantíssimo, tanto na nossa cidade quanto no mundo inteiro, assim, que são feitos trabalhos muito bons, muito fortes na questão da prevenção ao suicídio. Porém, essa força total para se falar do assunto, para mobilizar as pessoas a pensarem nisso, se limita a setembro, né? Por isso a gente fala da grande importância de construir no teu próprio contexto, no teu próprio convívio, as redes de apoio. Você ter alguém com quem falar, você estar enxergando o outro que está do teu lado, né? Porque os profissionais, eles são essenciais no trabalho, no combate à depressão e a todos os demais transtornos. Eles estudaram anos para isso. Mas a pessoa olhar para a outra pessoa é o gatilho essencial para a cura. Você olhar para o teu colega, talvez dizer, olha, mas você já pensou... E se você procurasse, será que não era legal? Como seria? E talvez encorajar as pessoas a buscarem essa ajuda. Falando nisso, quando a gente percebe, seja dentro da família ou um colega, né, como você falou, tá vendo que tem alguma coisa diferente, né? A gente tem amigos que a gente conhece, parece que dentro da casa, né? Quando essas pessoas percebem isso, tem gente que não sabe o que fazer. Sim. Então, quais são essas principais dicas que a pessoa pode estar fazendo, quem ela pode procurar, de que forma pode procurar, né? Essa também é uma pergunta bem importante, porque a gente tem que pensar que acima de tudo tem que haver o respeito. E o respeito é aquele dito popular, né? O direito de um termina quando começa o do outro, vice-versa, né? Então a gente tem um espaço a ser ocupado e eu não posso invadir o espaço do outro. Então essa linha tênue do nosso cuidado, mas também do nosso respeito com o outro, é a principal chave para uma abordagem, digamos assim, mais assertiva. Dificilmente nós saberemos o que fazer com nossos familiares ou com as pessoas próximas. E, como a gente já estava falando do apoio profissional, não necessariamente vocês devam fazer. A primeira porta é deixar abertura. É se mostrar disponível para aquela pessoa, para que se ela se sentir à vontade, quando se sentir à vontade, ela saiba que ela pode chegar até você, né? Que você tá ali, que você tá esperando. Quando as pessoas são desses amigos que a gente conhece pelo jeito que abriu o olho, você tem mais intimidade, né? E aí você vai conduzindo essa conversa para olha, tô percebendo que você não tá com aquele brilho no olhar. Esse também é meio ruim, a gente tô percebendo que você tá tão caído, que você anda tão triste. Procura falar de uma forma um pouquinho mais amena. Olha, aquele brilho no olho que eu conheço de todo dia não tá tão brilhante hoje, né? O que tá acontecendo? Quer conversar? né? E puxa, se a pessoa se abrir, ótimo. E aí uma coisa que as pessoas às vezes têm medo, Andréia. Mas e se eu falo isso e a pessoa começa a falar e eu não sei o que fazer? Nenhum problema, porque tudo que você tem que fazer nesse momento é estar ali para uma escuta acolhedora, disponível, e saber os outros caminhos. Saber que aquela pessoa pode procurar um profissional, saber dizer para aquela pessoa sem o teu preconceito, viu?
Os psicólogos estão aí para isso. Médico psiquiatra está aí para isso. Você pode buscar ajuda nesses lugares, né? E não tem nada de errado nisso, né? Você pode ir a esses lugares. Eu concordo, eu estou também te indicando, com aquele cuidado de não dizer, viu, eu acho que você tem que ir no psicólogo, e a pessoa, nossa, achou que eu tô muito mal, né? Mas assim, cada amigo e cada relação vai saber como falar, como abordar. Nortear. Mas o mais importante é mostrar-se disponível e não deixar de falar, não deixar de olhar, não deixar de cuidar. Se você não conseguiu acessar aquela pessoa, aquele teu colega, aquele teu familiar, esteja perto, esteja olhando. Né? E de repente até a pessoa procurar, né? Ligar, conhece algum psicólogo, um psiquiatra, olha, você me dá uma dica? Isso, o que eu posso fazer? Né? Eu acho que é bastante importante. A depressão, o suicídio é o tipo de situação que a gente não está e nunca estará preparado para lidar sozinho. Então essa coisa de trocar uma ideia, de ligar, de ver com alguém que já teve uma experiência, né, como é que eu posso fazer o manejo da situação, é essencial, sempre com rede de apoio. E se por um acaso acontecer de você estar perto, né, ou algum familiar, né, tentar o suicídio, qual que é a melhor forma de chegar para a pessoa? Não tem. Difícil, né? Bem difícil. E talvez por isso ocorra em grande quantidade, né? Não tem um segredo. Por sorte, hoje em dia as nossas equipes de socorro, de saúde, corpo de bombeiros são muito bem preparadas com as estratégias e técnicas adequadas para isso. Então, dependendo de qual é a situação, manter um serviço de socorro já, né, em mão, já deixar acionado, enfim, para qualquer situação, evitar o confronto com a pessoa, essa é uma coisa importante. Tá bom, então se mate. Ou que vai se matar, então se jogue. Porque a gente realmente não sabe, e nenhuma pessoa que se mata quer se matar. Não. É chavão isso, né? A gente é uma fala que já está clara enquanto fala das pessoas, mas talvez não esteja tão clara enquanto compreensão. Ninguém que se mata quer se matar, quer acabar com a vida. Quem mata quer matar a dor, quer matar o sofrimento, quer matar aquela situação que ele não sabe lidar. Exatamente. Faz mal. Então, em algumas situações, é possível uma intervenção física, por exemplo, a pessoa tá para se jogar de algum lugar e você, de alguma forma, a pessoa sabe prestar aquele socorro ou consegue puxar de volta. Então, é muito relativo, né? Muito relativo. Uma questão de medicação. Se você viu que a pessoa já ingeriu muito medicamento, já tem que, né, correr para o hospital, chamar o socorro, enfim. São algumas estratégias, mas é muito complicado a gente querer achar um mapa. Eu acho que o principal é não incentivar, é não brincar com a situação, né? Desse jeito que eu tava falando, vai se jogar, se jogue mesmo. Pensando que a pessoa não vai fazer, porque até porque a pessoa já está depressiva, né? Já que ela também não quer que eu viva, então eu vou morrer mesmo. Né? Viu? Até ele tá falando, enfim, e pode. E o que acontece? Na maioria das vezes, o momento do suicídio é um momento de tanta escuridão ali que a pessoa não acha outra alternativa, mas é o momento. Às vezes, se alguém chega nesse momento e tá ali, e te acolhe, te segura por aqueles 40 segundos de confusão, esse desespero por acabar com a vida acalma e a gente consegue trabalhar com mais tempo essas questões. Né? Então é bem importante toda essa situação. E o que eu falava sobre o ficar de olho, porque numa porcentagem quase 60%, 40%, a maioria dos suicídios, né, que são cometidos são sozinhos. A pessoa se esconde, ela vai para longe, ela vai para um lugar em que ninguém possa salvá-la, digamos assim. Então, por isso, quando você percebe os comportamentos, já procurar que essa pessoa não fique sozinha. E uma curiosidade que eu tenho, no caso são mulheres, homens, adolescentes que tentam mais suicídio, qual é o maior número? Homens.
Homens. E é uma informação não tão recente, mas também não tão antiga. Mas por quê? Pelas questões do machismo, né? Como o homem não chora, o homem não é fraco, o homem não demonstra fraqueza, o homem não conversa sobre os seus sentimentos, o acúmulo dessas sensações e dessas frustrações são maiores, né? E hoje em dia, um dado mais recente é com os adolescentes. Um número muito crescente de adolescentes, né, cometendo suicídio. Então, Juliana, agora, pra gente fechar, você como profissional, mãe, né, você já trabalhou inclusive com uma psicóloga na escola, né, você teve vários problemas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, sobre Setembro Amarelo, suicídio, depressão, para que as pessoas também se antenem e possam também, talvez até em casa, a gente não sabe nesse momento, talvez alguém esteja precisando dessas palavras que você vai fechar para nós. Nossa, que alegria seria, né, a minha, se eu pudesse, se eu soubesse que tem alguém aí precisando dessas palavras, dessa clareza e estivessem nos ouvindo, né, me ouvindo agora. Mas o essencial é a gente saber que o Setembro Amarelo, ele é um mês dedicado à prevenção do suicídio, mas muito mais do que isso, é um mês dedicado à valorização da vida. A vida é algo tão especial, tão único para cada um, que por mais que a gente tenha, né, os problemas, o sofrimento, a dor, nós devemos sim fazer o possível para lutar contra ela, para combater tudo isso, né? Quando a gente fala toda vida é especial, parece algum clichê, mas a tua vida importa sim. O seu ser, a sua vida, a sua essência, o seu jeito, ele vai fazer diferença, ele é importante no teu núcleo familiar e talvez muito além, até onde a gente nem imagina que seja, né? Então, valorizar a vida desde a sementinha, valorizar a vida desde que você tem o teu bebezinho, do quanto ele é importante, falem mais. Né? Talvez falando aqui para as pessoas que estão no momento depressivo, mas para quem está ao entorno, vamos perder a vergonha um pouquinho de dizer para as pessoas do nosso lado que elas são importantes, que elas são especiais, que elas me ajudaram, né? Que tiveram momentos da vida em que eu precisei e talvez esse momento já passou, mas eu reencontro a pessoa e por que não falar? Olha, lembra daquela situação? Você fez a diferença na minha vida. Não existe ninguém na face da terra que esteja aqui só de passagem. Todo mundo é importante, todo mundo tem um papel importante e todo mundo faz muita diferença nesse mundo. Senão o mundo não seria isso que a gente tem. Tenha certeza que como você está nos assistindo também é importante para mim, né, para você e para nós o Hashtag Mulheres, esse contato para nós, eu quero dizer para vocês são importantes, vocês são especiais e fazem a diferença inclusive na minha vida, né, e tenha certeza, nesse momento e todos os outros, Hashtag Mulheres sempre estará aqui para auxiliar você.